e fazem uma filosofia da natureza. Até o dia de hoje era importantíssima. Eu tenho aquele livro que a Sara citou, uma ética antropocósmica, tem um capítulo sobre os históricos, nesse sentido, aproveitar os históricos como fundamentação da ética hoje, sem apelar para nenhuma forma de religião superior. Bem, aqui eu termino então esse primeiro encontro, felicitando todo mundo pela presença, pela assistência que vocês trouxeram aqui para nós todos hoje. Vamos abrir a sessão de perguntas. Quem quiser escrever perguntas, levanta o dedo que ela não leva o papelzinho, tá? Tem uma ali já, né? Você pode pegar para mim? E eu gostaria de dar alguns avisos só antes de que o grupo se despeça. Dentro das atividades do Seminário Sênior, algumas foram interrompidas por causa da greve da FRJ, das federais em geral, e nós estamos retomando essas atividades. Então tem o Seminário Hans Jonas, não sei se tem alguém que estava participando, que terá a sua última conferência, que foi prevista para junho, será daqui a 15 dias, no dia 16 de outubro, lá na Sala Celso Lemos, com a professora Lilian Godoy, de Minas Gerais, que vai falar sobre a ética do Hans Jonas e o seu embasamento na discursiva. Tá? É uma relação entre o ser biológico e o dever ético. Esse é o tema que ela vai explorar no dia 16 de outubro, sexta-feira, 5 horas, no terceiro andar da sala 308. E o Seminário Sênior, que vem um professor cada mês, nesse primeiro semestre de 2015 só podemos ter 2. E os outros 2 serão em novembro por questões de data. Então vai ser no dia 6 e no dia 20 de novembro. Dia 6 é a professora Marli Vulcão falando de Bachelard, sobre a estética do cinema. E no dia 20 é sobre o professor Franklin Klein, falando sobre os desafios da filosofia contemporânea. Tá bom? E um último aviso, mas para os alunos de pós-graduação, é um convite a que venham submeter trabalhos no nosso 23º Seminário de Estudantes de Pós-Graduação em Filosofia aqui da FRJ. Esse seminário vai ser de 14 a 18 de dezembro. São 5 dias o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. E os trabalhos é um seminário de estudantes de pós-graduação, de qualquer programa de pós-graduação que verse sobre o tema filosófico. As inscrições estão abertas até 14 de novembro e o seminário é de 14 e 18 de dezembro. Tá bom? Chega de avisos. Perguntas. Temos uma perguntinha. Então, de que forma a essência individual está na filosofia da Revolução Francesa e do pensamento daquele tempo, que estava na filosofia da Revolução Francesa e do pensamento daquele tempo, influenciou nos direitos humanos fundamentais, e quais as influências de uma cosmologia mais quais influências uma cosmologia mais holística podem ter sobre o futuro dos direitos humanos? Naturalmente, todo o tempo como dedicamos para responder isso, mas eu quero dizer que foi uma pergunta fundamental e, só para ser curto, toda a idade moderna, seja dos filósofos, seja dos políticos, eram justnaturalistas. Nós teremos no nosso curso isso, justnaturalistas. Os direitos, então, que afloram, como fizeram os norte-americanos na independência e os franceses na Declaração Universal, os direitos que ali são citados são da natureza, porque eram todos justnaturalistas e se desenvolvia uma filosofia independente da teologia, porque tinha havido um rompimento entre os dois, e os filósofos iluministas queriam exatamente vigorar a razão e esquecer de outras filósofos. Mas isso é muito mais longo, mas é por aí. Mais alguma pergunta?
nenhuma, a gente pode encerrar então. Ah, tá. Tem uma pergunta. Olha só. Já está acabando. Então ele faz a pergunta e entrega, o professor responde na próxima aula. Tá bom? Eu sugeriria fazer oralmente Tá mesmo. bom. Então, por favor, pode falar. Uma aula, tá? Um pouquinho mais alto. Vem até aqui, vem até aqui. Não tem como. Vem até aqui. Isso. Fala aqui no microfone. Olá para todos. Não, até o pessoal aqui me ouvindo. É verdade. Não, é que o professor falou sobre a religião e como ela foi formada e a questão das leis universais e gerais, etc. E dentro desse escopo, seria então, pelo que o senhor estava falando, os mitos e as questões, as leis divinas ditadas pela sociedade ao longo do tempo? E essa é a primeira pergunta. E se caso for isso, né, assim sendo, não estaria então sempre a religião ou os mitos desatualizada ao tempo sociopolítico de cada sociedade? Eu não sei bem se interpreto convenientemente a tua colocação, mas primeiro ela é importante porque coloca uma questão de fronteiras das quais eu não gosto. Mas mitos, religiões, mesmo a religião judeu-cristã, que são mais estruturadas, e qualquer outro tipo de religião, nunca conflita com aquilo que é da filosofia mais profunda, com a interpretação que nós damos sem nenhum auxílio de religião ao ser humano, isto é, a descrição psicológica, a descrição filosófica, todas elas são incompletas. As religiões também, mas elas, todas juntas, mais ou menos, se ajudam pelo menos e se completam para a interpretação do ser humano. Eu prefiro ver isso. Então, não existe nenhum conflito entre a visão bíblica judeu-cristã com aquilo dos direitos humanos. São maneiras humanas de colocar diferente. Agora, foram especialmente os teólogos, mas também da parte dos filósofos, criar um conflito. Mas isso é nosso, é humano, não tem nada a ver com essas profundidades. Então eu prefiro encarar essa coisa e seria ir mais longe para ir ao miolo da tua pergunta. Encerramos então a primeira aula. Agradeço a presença de todos. Acho que estamos muito alegres com todos aqui. Mais uma vez, obrigada, professor. Até a próxima aula, dia 13 de novembro, no Salão 9. 5 horas, chega em 4h30, porque tem muita gente que vai se curso. Tá bom? Obrigada. Chegou,